Qual é a função do mentor espiritual na sua vida? Qual é o objetivo dele estar lá? Você pode se comunicar com ele? Vamos falar sobre isso. Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você gostar do vídeo, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal principalmente para nós sabermos que você está aí participando, para que você receba, né, as atualizações do canal, né, e fique sempre bem inteirado dos assuntos sobre mediunidade e espiritualidade. E hoje nós vamos falar sobre o nosso mentor espiritual, né, qual é a função desse mentor espiritual na nossa vida, por que ele está lá. Muitas pessoas se questionam: Anderson, eu tenho mentor? Será que eu tenho mentor? Quantos mentores eu tenho? Ele está ali do meu lado, ele fica 24 horas por dia, ele vê tudo que eu faço? São muitas questões. Bem, eu vou tentar dar um resumo do que está lá no Livro dos Espíritos, dentro do máximo possível, né, dentro do que está lá sintetizado. Mas vejam, para quem quer saber bem a fundo, tem muita coisa lá no Livro dos Espíritos, detalhe por detalhe aí, das perguntas que Kardec fazia ao Espírito de verdade. Bem, vamos ao foco do assunto. Bem, todos nós temos um mentor espiritual. Bem, Kardec nos explica que nós temos, né, algo como um anjo guardião, né, que seria aquilo como fala-se sobre anjos da guarda. Bem, esse anjo guardião muitas pessoas chamam de mentor espiritual, guia espiritual, professor espiritual, tem um monte de nomes. Ele não está na nossa vida para ser um guarda, um tipo de salvador, um socorrista. Ele está lá para nos inspirar sempre, cada vez mais. Então vejam, precisamos ter um mentor espiritual? Sim, todos nós temos um mentor espiritual que está como se fosse o nosso orientador para a vida. Podemos ter muitos orientadores? Bem, eu sempre falo que a espiritualidade não desperdiça recursos, né? Então sempre se pergunte, com o padrão de vida que eu tenho, com o que eu penso, o que eu faço, as minhas intenções de vida, por que eu deveria ter mais de um mentor espiritual? Bem, nós vamos descobrir então que a maioria de nós não precisa e na verdade não tem. E eu acho difícil que alguma pessoa tenha mais de um mentor espiritual. Até porque nós temos sim muitos espíritos amigos que podem se comunicar, podem ajudar a qualquer momento, podem fazer um monte de coisa por nós. Mas não são exatamente mentores. Por exemplo, Chico Xavier tinha o seu mentor, que era Emmanuel. Chico Xavier tinha um mentor e ele era o Chico Xavier. Mas ele tinha muitos espíritos amigos que se comunicavam através dele, como André Luiz, como Irmão X, como Meimei, como muitos outros. Porque, gente, a mediunidade é para isso, ela não é uma exclusividade para o nosso mentor espiritual. Qual é a função do nosso mentor espiritual? É avisar quando nós vamos escorregar na casca de banana? É nos resguardar de um perigo no trânsito? É falar sobre o que o vizinho está pensando sobre nós? Não. O mentor espiritual ele não está na nossa vida para resolver especificamente situações terrenas nossas. É claro que numa grande emergência, em um perigo iminente, diante de uma situação que não seja parte das questões kármicas da nossa vida, o mentor pode de alguma forma nos inspirar a nos desviar do perigo. Vejam que ele não vai desviar o perigo de nós, ele vai nos inspirar a nos desviar do perigo. Tá? Então vejam que é muito diferente. Mas basicamente o mentor espiritual não está na nossa vida para suprir o nosso material. Talvez alguns digam assim: mas Anderson, ontem bati o carro, então por que o meu mentor espiritual não me avisou que eu ia bater o carro? Não fez eu ir por outra rua, não desviou o carro? Seu mentor espiritual não está lá para resolver as suas distrações, tá? Para resolver as questões que você acaba provocando. Se tem uma coisa que os mentores espirituais entendem é lei de ação e reação. Então ele nunca vai impedir que você tenha a reação de uma ação negativa que você provocou. Seja a sua distração, seja o erro que você cometeu na vida, problemas de relacionamento, ele nunca vai suprir isso. Ele nunca vai chegar para você e dizer assim: olha, fulano, case-se com tal pessoa ou separe-se
de tal pessoa. Ele nunca vai lhe dar esse tipo de conselho, porque ele é o seu mentor espiritual, ele não é um guru, ele não é um adivinho. E ele não pode sobrepor uma coisa chamada livre-arbítrio. Ele está lá na sua vida para lhe inspirar a resolver, de forma que você resolva, do melhor jeito possível, as questões da sua vida, com o seu livre-arbítrio. Porque senão seria muito fácil, né? Se o seu mentor pudesse sobrepor o seu livre-arbítrio, então Deus poderia, qualquer bom espírito poderia, você não teria mérito nenhum sobre as suas vitórias, assim como você não teria culpa nenhuma pelos seus erros. Porque se errou, o mentor espiritual não cuidou. Se acertou, foi porque o mentor espiritual fez por você. Então vejam que nós não estamos na vida como robozinhos para ser teleguiados. Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos a lei de ação e reação, e o mentor espiritual está na sua vida para lhe inspirar. Talvez alguns não tenham entendido ainda isso. Vamos dar um exemplo. Para você que tem, por exemplo, dificuldades de relacionamento e acredita que o seu mentor espiritual deve lhe aconselhar. Ele nunca vai dizer para você, faça isso, faça aquilo, fale isso, fale aquilo. Mas ele vai lhe dar pensamentos filosóficos, espirituais, de forma a você compreender o relacionamento. Por exemplo, ensinar você sobre o egoísmo, inspirar você sobre a questão da caridade, sobre os seus sentimentos, sobre como resolver aquilo que está no seu consciente e no seu inconsciente. Então vejam que o seu mentor espiritual, ele não vai fazer por você e nem vai dizer o que você tem que fazer. Por isso que muitas pessoas dizem assim, Anderson, eu quero falar com o meu mentor. Como é que eu faço para falar com o meu mentor? Eu sempre digo, eleve o seu padrão vibratório, melhore o seu padrão vibratório, então você vai ficar mais equilibrado junto do seu mentor de forma a se comunicar mais facilmente. Tenha um foco do que por que você quer falar com o seu mentor espiritual. E aí você vai se aproximar mais, você vai começar a ter mais inspirações, até que você pode, dependendo da pessoa, dependendo do seu padrão de mediunidade, ela vai poder ouvir ou ver o seu mentor. Então já sabemos que isso não é para todo mundo, porque a mediunidade existe em maior ou menor grau nas pessoas, então a mediunidade não está de forma igual nas pessoas. Então vejam que isso varia. Então talvez alguns fiquem tristes, mas eu digo para vocês, não fiquem tristes, porque tudo isso é um processo natural. E por que muitas pessoas não veem e nem vão ver, mesmo tendo boa mediunidade? Porque elas querem transformar o mentor no guru. Elas querem transformar o mentor no pai. Elas querem transferir as suas carências para o mentor espiritual, de forma que ele possa suprir com conselhos, que ela faça exatamente o que ele está dizendo para que a sua vida dê certo. E o seu mentor espiritual nunca vai fazer tal tipo de coisa, porque ele vai tirar a vitória da sua vida. Então vejam que é você que precisa resolver. Então quer falar com o seu mentor, quer ter insights, você precisa elevar o seu padrão vibratório. Você pode de repente conversar com ele durante o sono, projetado no astral, mas não vá para lá chorar pitangas ao seu mentor espiritual, porque ele não vai lhe ouvir. Ele vai simplesmente dizer, faça, trabalhe, decida, corra atrás, faça o que você tem que fazer, seja você. É isso que ele vai dizer para você. Ele não vai dizer, case-se, separe, entre nesse emprego, saia daquele emprego. Ele não vai dar conselhos objetivos de cada coisa que você deve fazer na vida, porque senão o que você seria? Um robô. Você seria um manipulado, você não teria o seu livre-arbítrio. Por sua vez, você não teria culpa, nem teria mérito pelas suas vitórias. Então vejam como é complicada a relação, essa relação que muitas pessoas querem ter com o mentor espiritual. As pessoas querem ter um pai ou querem ter um guru, quando na verdade ele está lá para inspirar você. Então, você pode pedir inspirações ao seu mentor espiritual? Pode. Você pode inspirar para que ele ajude você a compreender a sua personalidade, para que ele ajude você com pensamentos que possam inspirar você a entender os seus problemas interiores, porque aí resolvendo os seus problemas interiores, você vai resolver os exteriores.
Mas o mentor espiritual não está lá para conseguir um emprego para você, para dizer se a empresa A ou a empresa B é a melhor para você conseguir um emprego. Ele não vai influenciar o chefe daquela empresa a lhe dar um emprego, nem vai inspirar as pessoas da sua família para serem melhores com você. Ele não vai fazer isso. E aquelas pessoas também têm mentores, né? Todo mundo tem um espírito protetor ou o mentor espiritual. Então viram como de certa forma é simples, mas também para outras pessoas pode ser complicado, porque elas querem esse mentor pai, elas querem um mentor guru, mas ele não está lá para isso. Então, abra sua mente e inspire-se pelo seu mentor. Aceite receber inspirações filosóficas, espirituais, porque por mais que você acredite que não, sim, na verdade são essas inspirações que vão clarear o espaço da sua vida para que você compreenda as decisões que você precisa tomar. E aí sim, você vai ser livre e com sabedoria do que você precisa decidir na sua vida. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui. Espero que tenham compreendido o conteúdo desse vídeo. Desejo a vocês muita paz, muita luz e conexão com o seu mentor espiritual. Até lá!